Estamos começando mais um episódio do Colunas do Tempo, espaço aqui criado por nós para trazermos um pouco da história da maçonaria fluminense, contar um pouco sobre a trajetória dos irmãos que ajudaram e ajudam a construir a história dessa ordem. Comigo aqui o irmão Domingos de Almeida. Ah, pessoal, vai, tudo bem? E hoje temos dois convidados, o nosso irmão Alexandre Rampazzo. Opa. E o nosso irmão Glaicon. Opa. Com o sobrenome... Complicado, né? Emerick. Glaicon Emerick. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos, tá? Primeiramente, queria agradecer o apoio aí ao projeto, aceitaram o convite. E começando do início, como é que foi o primeiro contato com a maçonaria, né? Como é que surgiu? Vocês conheciam a maçonaria antes de iniciar? Como é que vocês ouviram falar da maçonaria? Como é que esse primeiro contato já despertou a vontade de iniciar ou ainda era endossado pelas lendas urbanas de que é a coisa do diabo, é maligna? Como é que é? Então, a minha curiosidade pela maçonaria é curiosa. Porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. E muito criança, o padrinho do meu irmão, que era muito chegado a mim, era maçom. Era maçom, eu não sei se ele era, se ele não era, mas ele dizia que era. E aí, ele foi submetido a uma cirurgia de garganta e faleceu na cirurgia. E a partir daí, o boato que se espalhou é que ele fez alguma coisa errada e a maçonaria matou. E aí eu tive vontade de ser maçom. E persegui esse objetivo até que fui trabalhar com uma pessoa, esse eu não posso dizer o nome, porque ele vai assistir o podcast e eu tenho uma mágoa muito grande de você, tá? Não vou falar seu nome, não. E eu perguntei a ele como é que é a maçonaria. Ele disse: o dia certo, a hora certa, o momento certo, você vai ser descoberto por uma pessoa. Eu digo assim: e essa pessoa não pode ser você? Ele: não, as coisas não acontecem assim. Ou seja, não confiava em mim, não acreditou, ó, tô aqui agora. E esse cara tava na minha iniciação. Muito bom. Um dos que tava apontando a espada pra mim. E ainda falou assim pra mim: eu não disse? Eu digo: mas se eu dependesse de você, né, querido? Eu não ia ser maçom. E aí foi um outro amigo que trabalhava comigo, que esse sim me convidou do jeito que esse primeiro falou: você quer entrar para a maçonaria? E eu, louco, né? Atrás disso há bastante tempo. Mas nunca li, nunca pesquisei, nunca nada, porque eu acho que se eu sou, eu sou. Se eu não sou, eu tenho que esperar ser. Essa é a história. Boa. Comigo foi parte de família. Desde pequeno, eu escutava meu pai falar que meus tios eram maçons, meu avô foi um dos fundadores de uma loja lá em Goiás, em 1936. Então eu já tinha essa vontade, né? Tive um período em Portugal que eu até pesquisei um pouco sobre maçonaria lá. E aí meu primo já ia me indicar. Acabou que eu retornando ao Brasil, quando eu deixei de lado, um belo dia, um irmão de infância fez o convite. E foi muito curioso, porque despertou de uma pessoa que eu não imaginava que viria, nem sabia que ele era maçom. E aí eu fui convidado, isso faz 4 anos e meio, 5 anos, mais ou menos. Então, ou seja, já escutava na família, já tinha essa vontade. O meu pai não foi maçom, né, porque na altura que ele ia entrar para a ordem, ele se separou da minha mãe. Naquela época não podia, era isso nos anos 70. Mas todos os tios, avós, e aí sempre tive essa vontade. O que vocês buscaram na maçonaria? Todo mundo tem um objetivo, né? Muitos, inclusive, infelizmente, buscam o objetivo errado, né? Que é: eu quero entrar que eu vou ficar rico. Acha que vai ganhar dinheiro. Vou ficar milionário se eu entrar na maçonaria. Qual era o objetivo de vocês? O Rampazzo, acho que ele já falou que era descobrir se era verdade, né? Se o cara tinha feito alguma coisa. Isso era uma das variáveis. Ou quem sabe assumir essa posição de dizer: você não merece viver. Então, eu sempre sofri de verdade. É porque não chamava bullying, né? Era outro nome, esse nome agora é novo. Mas eu sempre sofri uma espécie de desajuste social por me apresentar como uma pessoa honesta, invariavelmente honesto. Eu sempre sofri com isso. Desde a escola, onde, por exemplo, fui incitado a fazer um movimento contra a diretoria
por conta de conquistas. Não, eu vou lá e vou conversar. Se ele disser que não me apresentar um motivo, o movimento nasce morto. Agora, eu não vou juntar pessoas que nem sabem o que estão fazendo e pronto, aí eles não prestavam. As coisas mais simples, as coisas mais concretas, mais complexas, eu ficava de lado porque é muito difícil escapar do tal jeitinho brasileiro. E isso eu sofro até hoje. E a minha esperança é que na maçonaria eu fosse encontrar os meus iguais. Pessoas que lutassem pela causa da honestidade. Porque a honestidade, ela não é uma qualidade. A honestidade é uma condição na minha cabeça. E eu, assim, não realizei totalmente o meu sonho, porque eu hoje tive que conviver com meu irmão. Nós não somos perfeitos, nós estamos nos desenvolvendo e precisamos perdoar os erros dos outros, etc. Eu concordo com isso, mas existem erros e erros, né? Enfim, a minha grande sede era poder viver de forma relaxada, com pessoas que eu pudesse confiar, com pessoas que pudessem confiar em mim, né? Por outro lado, boa parte dos maçons, a maior parte dos que eu conheço, eu posso me comportar dessa forma. São pessoas que realmente eu encontrei um diferencial, né? E olhando a metade cheia do copo, isso me satisfaz. Eu lembro que no início da maçonaria eu conversava muito com meu primo antes de eu iniciar. E uma das primeiras frases que me marcou, que ele dizia, né, que a maçonaria é perfeita aos homens e que não, né? E que ele me preparou, ele falou, olha, você não vai encontrar um paraíso na maçonaria. O que eu buscava e continuo buscando é algo meu mesmo, é algo interior, sabe? Esse fim de semana eu estava conversando com um irmão que ele é aprendiz e que ele está meio surpreso, porque ele esperava encontrar outras atitudes, outros comportamentos, né? Quando na maçonaria, na verdade, a gente na maçonaria que é a forma que a gente é na vida profana. A minha busca é sempre ser a melhor pessoa, mas isso não é discurso da boca para fora. Eu sempre procurei ser melhor para o outro, eu sempre gostei de ajudar. Eu venho de uma família muito amorosa, sabe? Meu pai falou isso quando a gente perdeu a minha mãe. Eu lembro no hospital, quando a gente perdeu, ele falou assim, a gente tem que dar graças a Deus que a gente é uma família muito amorosa. E o médico veio falar com a gente logo depois e falou assim, vocês são muito amorosos. Então aquilo me marcou, porque meu pai falou, o médico não escutou ele fala isso, e depois ele veio e falou, vocês são muito amorosos. Né? E esse amor de um pelo outro, né? É isso que eu busco na maçonaria, é isso que eu busco no dia a dia. Mas com essa casca, né? Com essa casca, sabendo que não é todo mundo que a gente vai encontrar que vai estender a mão, né? Que não é toda a mão que vai doar sem ver o que a outra realmente está fazendo. Então a minha busca é me tornar melhor para as outras pessoas que estão ao meu redor, sabe? É importante, a maçonaria fala muito sobre a questão do autoconhecimento, sobre inteligência emocional e empatia. Vocês conseguem identificar alguma melhora no seu processo de autoconhecer, de sua inteligência emocional e esse processo de empatia com os ensinamentos da ordem? Foi importante para vocês? Desde que eu assumi esse compromisso, eu venho tentando entender o que é ser maçom e tentando seguir todos os valores e princípios. Isso tem sido um grande balizador. O ser humano, ele tem a porção animal, que é muito importante, né? Animal é o que nós somos. Só que o raciocínio, né, ele nos diferencia dos demais e a gente precisa usar. E é nessa hora que a maçonaria mais me ajuda. Então, objetivamente, a resposta é sim. Hoje eu sou outra pessoa. Primeiro que o tempo passa, né? O que não significa muito para algumas pessoas. Às vezes a pessoa tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Essa eu não tenho, desde antes de me tornar maçom. Eu tenho 20 anos nessa estrada, faço em outubro desse ano, 20 anos de maçonaria, 21, né? Já faço 21. E eu com certeza venho desenvolvendo à luz destas questões que eu preciso me aprofundar, né? O que é uma aresta, onde estão escritas as arestas e como é que eu preciso aparar. Se eu me conheço,
eu consigo me controlar. Porque a gente só consegue se controlar, e se minha avó fosse viva, ela diria, e mal e porcamente. A gente quer controlar o outro. Uhum. E aí, toda vez que a gente entra nessa agenda, a gente se decepciona, se frustra, porque a gente projeta os nossos planos, o nosso estilo, o nosso pensamento no outro. Então, eu não consigo controlar ninguém, a não ser mal e porcamente a mim mesmo. E isso a maçonaria me ajudou bastante. Fora aquela coisa de dizer assim, cara, eu sou maçom, eu não posso fazer isso. Eu pego uma moto, subo a calçada, não posso fazer isso. Eu sou maçom, eu sou boy do asfalto, eu ando coletado, eu não posso fazer isso. Eu não até porque a sociedade nos lembra isso. Cunhada, principalmente. Ah lá, teu irmão, ó. Né? Enquanto ela está dizendo isso dos outros, é melhor do que dizer você. Entendem? Então, assim, sim, ajuda bastante, né? Quem se dedica a estudar o que é, quem consegue aplicar, em algum momento aqui eu vou falar sobre isso, porque para que serve a maçonaria? Quem consegue entender e aplicar, pratica o autoconhecimento e melhora. Autolapidação, né? É o eterno aprendiz. Exatamente, eu gostei do que você falou. E de enxergar a maçonaria como o olho que tudo vê, né? Que tudo enxerga, que tudo nos acompanha, né? Quando você fala de empatia, o ser humano ele acha que é empático, mas pois é. O ser humano, se você fizer um teste de análise, eu sou analista comportamental, né? Da minha parte, minha formação é a área comercial, a área de recursos humanos, a área de desenvolvimento pessoal. Eu estou nisso há 30 anos. Então, quando você fala assim, a maçonaria te ajudou, ela ajuda na medida que a repetição traz a excelência, né? Então, toda aquela nossa repetição que a gente sabe que a gente tem, aquilo vai trazendo treino, vai trazendo a excelência. Mas eu falo de inteligência emocional desde os anos 90, pô, com Goleman lá atrás, quando ele começou a trazer isso para o universo das empresas, né? A empatia, a necessidade de realmente... Porque a empatia não é só a gente se colocar no lugar do outro, é se colocar e fazer alguma coisa em prol do outro, né? A empatia, ela não pode ser passiva, né? Ela tem que ser uma empatia que te projeta, né? Que se coloca de uma forma que você tem até que pensar, porque tem empatia cognitiva e a empatia social, né? A empatia cognitiva é aquela que você utiliza a razão, né, que você trouxe, né, que é o que nos diferencia, né, dos animais, esse entendimento, né? Fala assim, poxa, eu não posso sofrer pelo outro, que a empatia social é você ter pena, né? E a pena, ela não vai fazer parte do nosso dia a dia, né? A pena do outro ser humano, mas sim o que a gente pode fazer. E aí entra a maçonaria com a fraternidade, com as ações efetivas que você pode estar fazendo em prol de um mundo melhor, de verdade, né? Que não fique só no discurso, né? Sim. Porque eu acho que isso foi uma das grandes buscas que eu tive, me unir a pessoas que agem, que fazem algo. Que tem atitude. Que tem atitude, exatamente. Porque palavras... Que sai do conhecimento e da habilidade e entra para a atitude. Exatamente. Porque não adianta você se aprofundar, se estudar, falar, isso não se torna prática. É isso aí. E aí eu fiquei feliz, eu até estava falando com o Luiz aqui antes da gente começar o podcast, na minha loja, Comendador Afif Jorge Fará, 135, lá na Ilha do Governador. Recentemente a gente ganhou uma moção de reconhecimento da Câmara dos Vereadores, justamente pelos trabalhos, né, pelas atitudes da loja e do departamento feminino, né, em prol da comunidade, em prol do social, que é isso que realmente que a gente deve trabalhar para servir. Né? Muito importante. E vocês, ambos, são dessa área de recursos humanos, da área de liderança, de liderar pessoas. O Rampazos, numa multinacional, o Laicon, justamente lidando diretamente com áreas específicas, né, mas todos envolvidos com o desenvolvimento do ser humano. Né? De que forma a maçonaria contribuiu com o seu entendimento do que seria desenvolver a liderança na pessoa, ou auxiliar a pessoa a desenvolver a sua capacidade de liderança? Primeiro que eu vou separar duas maçonarias na minha vida. Uma antes da pandemia e outra depois da pandemia. Importante. A maçonaria, antes da pandemia, era a maçonaria dos gnomos, dos duendes, dos poderes extrasensoriais, porque era isso que eles vendiam, né? Pouquíssimos livros, pouquíssimo acesso ao conhecimento, todas as lojas que se prezam tinham donos, e esses donos passavam esse conhecimento por um preço muito alto, né? Que é a vaidade. E você não tinha como chegar, porque onde você ia conseguir um livro? Por exemplo, Risardo da Camino era o que existia. E
mais da metade do que ele escreveu é bobagem. E a gente tinha acesso a isso. O breviário maçônico, que eu luto diariamente contra ele, ele é passado como se fosse um versículo da Bíblia todo dia. E tem coisas ali muito boas. E tem coisas muito ruins. Então, eu cheguei à conclusão que é um desserviço. Porque se você não sabe diferenciar o que existe do que não existe, do que é bom, do que é ruim, é melhor que você não tenha acesso. Mas tem irmãos que religiosamente passam esse negócio todo dia. E não é só num grupo, não. É em todos os grupos. E aí, a maçonaria, ela passa a ser uma escola de liderança a partir do momento que você, desde aprendiz, né? O cara entrou hoje, é o neófito, né? A nova planta. E ele vai adquirindo conhecimento e luz na maçonaria, conhecimento. Então, você o expõe a pouca luz e depois você vai aumentando gradativamente conforme ele vai reagindo. Uns querem, outros não querem. E a gente tem que aprender a discernir isso, porque nem todo mundo vai para a loja pelo mesmo motivo. É verdade. Tem uns que vão... Se não tiver vontade de busca, fica até difícil das pessoas se desenvolverem. Sim. Não, tem uns que vão só para jantar. Isso aí. Tem outros que vão só para conversar. Para fazer um network, né? Eu já fui da minha loja um irmão que chegava na sessão e dormia. E aí a gente dizia, cara, você vem para cá para dormir? É o único lugar que eu tenho paz. Se vocês não se incomodarem, eu vou sentar aqui, vou ficar quietinho e vou dormir. Quando acabar a sessão, eu acordo e vou para minha casa, porque eu não consigo ter paz na minha casa. Eu não consigo ter paz no meu trabalho. E eu gosto tanto de ficar com vocês, aí a gente janta e eu vou embora satisfeito. Assim, eu não posso censurar essa pessoa. Sim, Agora, para você efetivamente se tornar um líder, você precisa entender quais são os princípios, os valores e como aplicá-los. Mais para frente, se tiver um espaço, eu falo da metodologia que a gente criou, de estudo e de aplicação. Porque se você pega todo esse conceito e você consegue colocar em prática, você entende para que serve a maçonaria. História da maçonaria é uma das variáveis que você pode estudar, que de verdade serve para você conhecer. Só que o maçom moderno, ele precisa criar a sua própria história. A gente vive de Dom Pedro, de George Washington, de Garibaldi. Rui Barbosa, por exemplo... Não, pelo menos não desdenhando deles, pelo amor de Deus. Não. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele nem queria saber da maçonaria. Rui Barbosa fez a vida dele independentemente da maçonaria. Eu sei porque ano passado foi dístico do GOB, a gente apresentou trabalhos sobre ele. Ele nem comentava sobre a maçonaria, diferentemente de Zé Rodrigues, por exemplo, que era um irmão ativo e defensor. Então, para você construir a sua própria história, você tem que saber o que você está aprendendo e como aplicar. Então, a liderança maçônica ela é baseada na formação desde aprendiz, aonde você passa todos os conceitos simbólicos, depois os alegóricos, depois a gente fala da lenda, junta isso tudo e transforma em conceitos, valores e princípios morais. E deixa o cara com a cabeça fervendo, perguntando a ele o seguinte, aonde você usa na sua vida? O que é que você faz com tudo isso que você aprendeu hoje? Que nas sessões de 2 lojas que eu participo, a Amizade Fraternal e a irmão e amigo Edmo Espinho, a gente tem esse costume. A gente debate o assunto e em algum momento a gente provoca para o cara dizer, e aí, você sai daqui como no dia a dia, onde você vai usar isso, né? Porque senão não faz sentido. Você aprende uma opção de coisa que, né? É a mesma coisa, eu aprendi tabela periódica. Sim. Eu decorei, assim, olha, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, franco, berílio, magnésio, gauss, trôncio, bário e rádio. Sabe por que eu usei isso? Só para fazer essa piada. Eu nunca usei nada na minha vida. Então, para que eu uso a maçonaria? Eu preciso me autodesenvolver e é um projeto de liderança, mas a luz tem para todos. Mas alguns querem se colocar na sombra. Eu já fiz parte daqueles que condenava, provocava, dizia, pô, você faz o que aqui? Não faz isso não. Hoje eu entendo que faz parte do modelo do set mind desse cara não fazer isso. E ele é feliz. Ele tá tudo bem, né? Isso, ele é feliz. Então o negócio da maçonaria é busca da felicidade. Eu achava que era só conceitos morais, éticos. É busca da felicidade. E como você quer ser feliz? Seja feliz. Desde que você não prejudique ninguém, desde que você não revele nossos valores e princípios, desde que você não quebre nossas tradições e não os nossos usos e costumes, né? Seja feliz e torne feliz a humanidade. É isso, lindo, é isso. E aí a gente entra no que a Universidade de Harvard, né, que já foi até estudado, né,
que as pessoas, na verdade, elas querem ter o sucesso para serem felizes, quando na verdade já está comprovado que a felicidade vem antes do sucesso. Então, se a pessoa entra na maçonaria buscando o seu sucesso pessoal, que é individual, cada um tem a sua lista de porquês ali bem fortes, né? Mas quando a gente fala de liderança e a maçonaria como estímulo de liderança para o cidadão, para o indivíduo, a gente poderia até já falar da ordem Demolay, que já começa a preparar já o indivíduo exatamente para ir desenvolvendo as soft skills, que é algo que a gente vem falando sempre, né? Que são as habilidades humanas ali, no sentido de o que vai fazer com que ele se torne um líder admirado dentro da loja. Não é o conhecimento, né, que você trouxe, não é o conhecimento que se lê só no ritual, é como que ele aplica isso no dia a dia. Então, essas relações que são criadas, né, com os irmãos, vai começar a definir quem vai ser o líder. Ele começa a se despontar ali. Quando ele começa a ter voz, quando ele começa a ter a palavra, né? Quando ele começa a ter segurança para se colocar na frente dos irmãos, né? Quando ele começa a ter uma boa oratória, né? Quando ele começa a entender que o que vai fazer com que ele ascenda em qualquer área, não é só na maçonaria, né? Na vida profissional, na vida pessoal, é o desenvolvimento das habilidades dele de inteligência emocional, comunicação e relacionamento, né? Então, eu acredito que a maçonaria ela é um exercício muito bom para as pessoas poderem, quanto mais cedo, melhor. Eu gostaria de ter entrado mais cedo. Eu entrei com 49. Eu gostaria de ter entrado mais cedo, né? Para viver isso tudo mais cedo. Mas é tudo no tempo certo, que a gente sabe. Mas, enfim, a liderança começa sempre com autoconhecimento. E como a maçonaria ela é uma escola moral que começa com um autoconhecimento, tem tudo a ver com a liderança. Não é à toa que grandes líderes, né? Exatamente, isso que eu ia lembrar, né? Nós temos grandes líderes que eram maçons. Que eram maçons, né? E as pessoas não entendem. E essa nossa formação e preparação ajuda lá na frente, né? Eu vou te dar eu vou te animar com o que eu vou dizer agora. Que você falou que entrou tarde. É assim, ó. A má notícia é que tem gente que está há 20, 30, 40 anos nesse negócio e ainda não descobriu por que está. É verdade. E o tempo decorrido, ele perde o sentido se ele não for tempo decorrido dedicado a... Perfeito, tempo útil, né? Pois é, porque senão você fica, né, você fica matando o tempo. Você precisa entender para que serve. Esse é o grande negócio. E outra coisa, antes de você ensinar, como você provocou a questão da liderança, você tem que ser. Porque ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou ser como é que eu vou te ensinar a ser uma coisa que eu não faço a menor ideia do que eu estou falando? Você nunca vai conseguir pedir para alguém fazer aquilo que você não faz, né? E é público e notório que é falso. Eu cobro, eu ensino, e o cara, na hora, ele conecta a cabeça dele e diz assim, mas e você? Ele pode não falar por educação, né? E aí, para não abrir uma celeuma maior ainda, desconecta, né? eu vou dar 2 exemplos. A nutricionista gorda e o personal gordo. Como que é isso? Se você sabe a fórmula, por que você não usa? Eu não quero abrir nenhuma polêmica contra nutricionista e personal gordo, não. Mas é porque gordura não é saúde. Exato, mas claro, o discurso ele tem que ter, né, tem que coadunar com as atitudes, com aquilo que você prega, né? Nós falamos disso recentemente no último papo que nós tivemos aqui com o nosso irmão João Dias e o Wilson. A gente falou um pouquinho exatamente sobre isso. Aquele irmão que às vezes tem 20, 30 anos de ordem, e aí ele fala assim, a maçonaria nunca me fez nada. Nunca me entregou nada a maçonaria. Eu tô aqui há 30 anos e nunca tive nada. Beleza, mas o que você trouxe? Isso. O que você fez pela maçonaria? Isso. E é um exemplo para a sociedade. E falamos também que a maçonaria, na verdade, ela não te dá caráter. É uma escola de aperfeiçoamento. Então, ela aperfeiçoa o caráter que você traz. Já tem. Isso. Perfeito. Tá? Então, é uma diferença. O ponto de partida é você. Exatamente. O ponto de partida é o maçom. O ponto de partida é a pessoa. Isso. E uma outra coisa que eu tenho... Eu sou mais idoso, né? Então a gente vai começando a rever é a questão da felicidade. A questão da felicidade. Porque felicidade é um momento, é um estado. É uma ilha que você vai lá. Exatamente. Busca, né? Hoje eu penso mais assim, eu costumo muito dizer, falo muito com o Luiz, às vezes, eu quero ter paz. Se você alcança um estado de paz, você consegue lidar com os momentos de felicidade e com os momentos de infelicidade. Porque você está em paz. É a justa medida. É o equilíbrio. Que quanto mais a gente se conhece, mais em paz a gente fica, né? Porque menos o externo nos incomoda. Exatamente. Porque o navio, vai falar o avião, o navio não afunda pela água que está do lado de fora, mas sim pela água que ele deixa entrar, né? Exatamente. Então, tendo essa paz, essa serenidade, né? Aceitar aquilo que a gente não pode mudar,
mas entender e compreender o que você pode, né? Exatamente. Entra o papel da maçonaria, né? De auxiliar você a descobrir quem é você, né? Quem eu sou, onde eu tô, para onde eu vou. E quanto mais você se conhece, menos interferências externas vão te influenciar. E aí eles falam, o maçom é rico. Não é que o maçom é rico, não tem essa... Né, esquece isso. Mas pelo gastar, se gasta muito mais. Exatamente, ao contrário. Mas muitos maçons conseguem, talvez, uma prosperidade financeira que não conseguiriam se não fossem maçons, justamente pelo hábito, né, pelo ensinamento, pela construção de valores. Isso. Pela construção de valores. Alinhamento, né? Exato. Se você entende a maçonaria, você alinha seus planetas. É isso. Com certeza. Por mais que você seja imperfeito, você vai alinhando os seus planetas até o momento que você conquista coisas. E assim, ó, é uma coincidência, né? O cara sobe de grau, tá na maçonaria, é promovido, exatamente, ele é respeitado, ele é isso, ele é aquilo. Quando absorve... Assim, então... desse lado, né? E muitos não atribuem isso à maçonaria, o que é ruim, e aquele que não consegue fazer nada, fala, a maçonaria não me dá nada. Não dá nada, porque eu queria dar um exemplo. Pois é, então, eu queria dar um exemplo nesse sentido, porque a maçonaria diz que faz network, e a maçonaria nós nos ajudamos. Então, quando eu faço uma entrevista com um candidato, eu digo para ele na partida o seguinte, olha, você já ouviu dizer que maçons se ajudam, né? Aí ele falou assim, eu escuto isso. Então deixa eu te falar como é que acontece. Você ajuda as pessoas. Você tem que passar a vida ajudando as pessoas. Porque quando você precisar de ajuda, os caras vão dizer, é o fulano, porque eu já vivi isso na minha pele. Eu já sofri um acidente, entrei num grupo e falei, meus irmãos, eu sofri um acidente. 3 minutos depois, estava cheio de gente em volta. Porque a pessoa fala assim, cara, é o Rampazzo. É o Rampazzo, pô. Então, se você ajudar, naturalmente isso volta. E não é por um fenômeno esotérico, psicotrônico, não. É porque as pessoas reconhecem em você um braço forte. Você já ajudou muita gente. E é assim que funciona a maçonaria. Se você ensina, os caras te ajudam. Se você ajuda, os caras te ajudam. Se você promove o bem-estar, as pessoas te devolvem isso de alguma forma. Essa é a questão. Essas leis naturais, né, que existem, né? Que a gente não enxerga, mas ela funciona, né? E seus irmãos vão te reconhecer sim, pelas suas ações. É engraçado a gente estar falando... assim que nos fazemos reconhecer. Isso, exatamente. Também, pela conduta, né? Exatamente. A gente estava falando exatamente isso, né? Sobre, vou ficar rico na maçonaria. Cara, se a gente for analisar que, em tese, a maçonaria inicia as pessoas que têm comprometimento, que têm um caráter positivo, o cara que estuda, um cara que se dedica, não sei. Em tese, você vai ter ali uma gama de pessoas com uma qualificação superior à média da sociedade. Opa. E quando você está no meio dessas pessoas, você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas de ti. Então você está tendo troca com pessoas de diversas áreas distintas, né? Você está aprendendo, você está trocando, e isso é interessante. O universo está ali funcionando, né? As oportunidades vão surgindo e você vai se sentindo capacitado para aproveitá-las. Exatamente. Eu dou um exemplo simples assim, eu iniciei com 22 anos, aí eu entrar numa loja onde eu tenho advogados com 50, 40 anos de carreira, delegados, políticos, e você, cara... Qual é outro momento, qual é outro local no mundo forma de aprender, né? Que um jovem de 22 anos vai estar no meio de pessoas com diversas qualidades distintas e poder ter essa troca, ouvir e ser ouvido. Exatamente, né? Com um olhar já muito mais afetuoso e carinhoso para você, né? Com a responsabilidade de querer te dar a mão, né? Não exatamente. Todo, mas enfim. Isso sim vai fazer você absorver aquilo e aí você vai ter um destaque na sociedade, como através das soft skills. Isso aí. Eu só gostaria... Só para, de repente, já aproveito o gancho. Essa diversidade existente na nossa ordem, essa diversidade de profissões, a diversidade de formações, a diversidade de pessoas, de que forma vocês acreditam, pela experiência profissional de vocês, inclusive, que isso contribui para a resiliência do ser humano, como deve ser no seu dia a dia profissional? Então, o Domingos ele tem a característica de dizer coisas que eu preciso entrar, né? A gente está na loja, eu já fiquei calado, ele fala coisas, porque o que eu ia falar estava exatamente nesse sentido. Essa diversidade, ela é rica, ela é muito importante e é uma oportunidade ímpar, como a gente já falou. O único risco que a gente tem nessa história e que eu tenho observado e até tentado lutar um pouco contra isso o nosso assunto, ele é maçonaria. Então, você tem numa loja um engenheiro, um psicólogo, um professor,
um economista, um advogado, tá bom? O assunto tem que ser maçonaria. Sim. O assunto que permear toda a conversa, a maçonaria é que entra na conversa. A gente não pode sofrer a tentação de deixar que o assunto seja dominado por esses profissionais que, às vezes, não querem aprender maçonaria e querem ensinar engenharia. É. E aí a gente tem um encontro específico para falar de um assunto que não é maçonaria e o tempo passa. E os anos passam. E maçonaria? Não, maçonaria é, você é aprendiz? Apresenta um trabalho aí sobre XPTO. Sim, pesquisa Aí no você, Google. você faz um trabalho pífio, medíocre, ridículo, apresenta, todo mundo te elogia e depois, e a engenharia? Cara, onde a gente parou naquele assunto? Então, assim, é muito importante que cada um contribua com o seu quinhão. Aprendiz na maçonaria, mas na vida o cara é mestre. E eu preciso saber o que ele fez com tudo que ele aprendeu. Você precisa saber o que eu fiz. Eu preciso saber o que vocês fizeram. Reunidos, nós vamos pegar um conceito maçônico e explorar para poder aperfeiçoar a vida de alguém. O que acontece com o que tem o afã de mudar as coisas é que ele chega colocando outros métodos, outros temas, outras características, ou sei o quê. E é o jeitinho do brasileiro, né? Sai do ritual, sai do regulamento, sai das normas e a maçonaria entra no jeitinho, né? A maçonaria que é tradicional, por exemplo, tem uma onda Demolei agora que quer mudar o mundo dentro da maçonaria. Então, cria um outro negócio e troca de nome e pratica. A gente, assim, mas você é conservador? Não. A maçonaria precisa se adaptar à linguagem moderna, ao comportamento moderno. Por exemplo, o ritual que nós estamos construindo lá, do rito moderno da Edmo, o ritual do grau 2 é um dos maiores exemplos de adaptação de linguagem, adaptação de realidade. A gente não está fazendo um ritual do século XVI, nem do século XVII. A gente está fazendo um ritual do século XXI. No século XXI, ora, se eu for fazer o do século XVII, é só eu fazer um copy-cole. Isso está certo. Agora, virar a maçonaria do avesso porque o mundo está se modernizando é que você descaracteriza a veia principal das tradições maçônicas. É isso. A minha visão com relação a esse assunto, concordo com tudo que você falou, essa diversidade acho importante, sem dúvida que é importante, né? Na diferença que a gente cresce e na diferença que a gente amadurece, né? Porque aquilo que nos incomoda no outro é porque não está bem resolvido internamente na gente. Então, se a gente tiver realmente essa intenção de se tornar cada vez melhor, a gente escolhe exatamente aquelas pessoas que inicialmente você não se simpatizou e tenta internamente entender o porquê, né? Será que ela tem algum trejeito, ela despertou algum gatilho que me trouxe alguma memória de algo que eu vivi no passado, né? Então, eu acredito que a diversidade é boa nesse sentido. Agora, ao mesmo tempo, isso que você trouxe, rapaz, eu concordo plenamente, essa modernidade, essa necessidade de mudar que o brasileiro tem, que o latino tem, né? Eu lembro que eu vivi em Portugal e trabalhando com treinamento e desenvolvimento sempre na minha vida, eu lembro que num primeiro momento na empresa, ia começar a abrir uma empresa, um alemão chegou e perguntou assim, Glaicon, cadê o manual? Isso. A primeira coisa que ele perguntou era, cadê o manual? Eu pedi desculpa, eu falei, desculpa, a gente ainda não tem manual. Ele falou, então como é que eu faço? Né? Porque ele sabia, ele era experiente. O que ele estava querendo dizer com isso? Certamente alguém já tem um caminho aqui e eu preciso aprender, ter essa humildade intelectual de aprender, né? Eu acredito que a humildade intelectual do ser humano nas organizações dura muito pouco tempo. A pessoa entra numa empresa, daqui a pouco tempo ela já está achando que ela pode mudar. A pessoa entra num sistema de franchise, né, de franquia, onde é tudo pré-estabelecido. Depois de um ano, ela entra em crise com o dono porque ela já tem as ideias da cabeça dela. E a maçonaria é a representação do universo. A pessoa entra na maçonaria, depois que ela se torna companheiro, mestre, aí ela se... Daí que eu acredito até que o padrinho, a responsabilidade dele, em muitos rituais eu vejo que não se resume só com certeza ao final do companheiro ali, do mestrado. O padrinho, eu acredito que tem que acompanhar o seu afilhado a vida toda como alguém para puxar a orelha de vez em quando do irmão. Eu acho que o irmão não pode ficar solto, sabe? Sim. Então eu gosto da diversidade, mas é importante ter um líder em cima
enxergando isso tudo, um bom líder com esse olhar que você trouxe, para não deixar essas modernidades aí. Também não sou conservador, mas já existe uma história que precisa ser respeitada, já um passado que já foi muito difícil de ser construído. Nossos irmãos sofreram muito para chegar agora e a gente sair mexendo nas coisas. E se lançar no futuro não significa destruir o passado, sabe? Então, assim, é uma coisa... não existe o futuro sem um presente e sem um passado. Perfeito. Tá? Isso é importante. Gestão de tempo, e como nós temos esse exemplo do ritual que você falou, onde nós falamos ali, inclusive, das redes sociais, a influência da internet, o impacto causado pela internet na sociedade, e nós terminamos um determinado momento no ritual onde se pergunta, será sempre assim? Pior, eu acho, com a inteligência artificial agora. Pois, e nós falamos o seguinte, não vai ser sempre assim, novos desafios virão. A gente tem que estar muito atento. E nós temos que nos preparar hoje para esses desafios. E estabelecer prioridades é fundamental. Né? Agora, muitas pessoas confundem o que é urgente com o que é prioridade. Sim. E muitas vezes o que é urgente, prioritário, mas não é necessário. Ou é necessário. Né? A tríade do tempo. Você acabou de trazer a tríade do tempo, né? Importante, urgente, circunstancial, né? Exatamente. A pessoa fica trabalhando no que é urgente, apagando incêndio e fica deixando de lado o que é importante, né? Exatamente. O que é planejamento, né? Na verdade, o que muita gente faz é funcionar de acordo com suas próprias ferramentas, né? O cara abre a bagagem, eu consigo lidar com isso, ele chama de urgente. Não, isso aqui. Mas, na verdade, é dedicação, é vocação. Ele dedica ali porque ele fica se achando até competente em resolver aquilo, né? Põe a bola no campo dele. A dificuldade de aprendizado é muito grande. Por outro lado, eu defendi o fato de o tempo não ser importante, mas quanto mais cedo você entra para a maçonaria, você também é um ser em construção, né? Você não tem suas chatices formadas. Se bem que esse negócio de chatices, você pode ir mudando, né? Você pode lutar. Sim. O maior inimigo do maçom é ele mesmo. É o ego. Não tem ninguém que seja mais nocivo a ele do que ele mesmo. Então, assim, é uma luta constante. E ela é uma luta a cada evento. Nós não temos todas as respostas, porque nem todas as perguntas foram feitas. Mas as que você já tem, você já se conhece, você já sabe, então você evita, ou você nega, você muda, diferentemente de algumas pessoas que elas querem vencer no cansaço. Na persistência. No alto cansaço, né? A pessoa já sabe que, olha, por favor, não. Nós estávamos fazendo uma brincadeira, determinada questão antes, e assim, eu decidi o seguinte, eu vou me afastar. Eu não tenho que procurar uma pessoa para ficar brigando com ela. Eu não quero conviver, eu não convivo. E eu estou falando de uma pessoa, mas posso falar de uma coisa? Eu acho que o maçom ele tem que ser duro com as coisas e amável com as pessoas. Porque, e muita gente confunde isso. Às vezes você está brigando com a coisa e o outro diz assim para você, mas por que você está falando assim comigo? Mas eu não estou falando com você, eu estou falando com a coisa. Quando você fala de uma coisa, você precisa ser duro. É uma mania. Então eu digo para você, Luiz Paulo, cara, isso é isso, porque isso prejudica assim. Pô, você tá falando assim comigo? Não, eu tô falando da coisa. Eu tô falando da coisa. A gente tem que ser duro com as coisas, porque senão a gente foge da linha mestra. Tudo que sai da nossa zona de segurança é arriscado. Você pode ir mudando, você pode conhecer novas coisas, mas você tem que ter um... E voltar pro caminho, né? Exatamente isso. Pois é. Que é diferente de zona de conforto, que é o oposto da zona de conforto. Você tem que sair da passar pela zona de crescimento, zona de desenvolvimento, zona do medo, isso tudo faz parte do crescimento. E vamos mais um ponto importante. Em alguns momentos na vida, você precisa desaprender. Descartes já dizia isso. Né? Descartes já chega dizendo, não é bem assim, não. Alvin Toffler. Eu vou aproveitar meu irmão aqui e eu vou falar de uma frase, um aforismo que eu criei, que eu preciso que você analise para mim. Eu costumo dizer que desaprender é muito difícil. Sem dúvida. Depois que você aprende uma coisa, desaprender eu não sei nem se existe, mas é muito desaprender. Deixa eu trazer uma coisa para você. Abandonar um hábito. Alvin Toffler foi um futurólogo, já faleceu já. Sim. Ele tinha uma frase que é brilhante. Ele falava o seguinte, que o analfabeto, ele falou isso faz uns 10 anos. Mas, ele faleceu tem uns 10, ele falava o seguinte, os analfabetos do século XXI não vão ser as pessoas que não sabem ler e escrever, vão ser as pessoas que não têm capacidade de desaprender para reaprender.
E aí a gente entra já na andragogia, né? Que é exatamente o ensino do adulto, né? Sim. Pô, como é que eu vou chegar o cara com 50 anos e fazer ele desaprender algo que ele pratica, que está enraizado, se ele não tiver uma vontade absurda dessa transformação, senão vai ser aquela Gabriela que você falou. Né? Então o desaprender é necessário, cada vez mais. E é o mais difícil, porque dentro dessa história, né, do soft skill, é difícil o adulto mudar o comportamento dele, uma pessoa que nunca escutou, que não sabe conversar. Você vai começar a falar, você vê que aqui a gente está escutando, um fala, o outro fica em silêncio. Você vai numa mesa de bar, na verdade ninguém está escutando ninguém. Um está falando só e o outro está só esperando ele calar a boca para falar a história dele. É histeria coletiva, irmão. Né? Então é exatamente isso, esse desaprendizado que eu vejo. E dentro do meu trabalho, que eu faço muito treinamento para gerentes, né, para líderes, para novos líderes, por exemplo, pessoas que são vendedores de loja, que estão com 40 anos e que agora vão ter uma oportunidade de desenvolver a liderança. E que nunca escutaram, que nunca tiveram uma empatia real, que nunca tiveram aquela escuta ativa. Você está balançando a cabeça quando eu estou falando, né? Isso aí é escuta interativa, isso demonstra empatia, né? Enfim, e ninguém ensina isso para ninguém nas escolas. Se a gente parar para analisar, o ensino nunca mudou. O formato missa, cadeiras, missa, um professor na frente. Por que a gente não inova aí no ensino para a juventude ter um pouco mais de interesse por uma sala de aula? A sala de aula é um quadro negro desde 1920. Em poucas escolas a gente tem computador e tal, né? Mas eu digo assim, é aquele sistema de um professor em pé e os outros aprendendo. Isso era na nossa época, que a gente não sabia nada. Hoje uma criança aí de 10 anos tem conhecimento que a gente não tem. Ele está com a biblioteca de Alexandria na mão dele ali. Se não tem o conhecimento, tem ao mínimo a informação. Sabe onde chegar, né? Acesso a. A gente não tinha. Né? A gente aprendia com nossos pais, com nossos tios, ou na escola, ou com a Barça. Né? Então, eu acredito que essa revolução que as pessoas querem fazer, tem alguns locais que deveriam sim trazer revolução para trazer mais interesse pela educação, que é a única forma que vai mudar isso, né? Então, o reflexo disso vem direto na maçonaria. Com o passar do tempo, as pessoas estão se submetendo a novas situações, a novos aprendizados, a novas questões, e a geração que toma conta hoje da maçonaria, não. E isso não gera atratividade. Perfeito. Você bota o cara lá dentro e ele fica perdido, porque você começa a fazer a mesma coisa que se fazia há 50 anos atrás. Você põe um baby boomer com um ritual na mão, ele uma lê, voz cansada. Isso, ele lê e ele fala macio e com um olhar assim de importante superioridade, se ajeita e diz... Todo garboso. Isso, garboso, todo é um mistério. Vaidoso. E aí você não... E aí você diz... Quando você convida o cara e ele aceita, você diz não, você vai aprender uma opção de coisa. Né? Então a gente precisa inovar. É um data show, é um filminho, é uma palestra de alto nível. É isso que você faz na sua loja, que você falou, que o meu venerável também faz, ou seja, no final de uma instrução, tirar já um comentário das pessoas, que acrescentar um debate, né? Porque quando a gente vai estudar lá, como é que as pessoas aprendem, né? A gente aprende primeiro ensinando os outros, depois aprende praticando, depois aprende conversando, trocando, né? Escutando, falando, vendo o ponto de vista da outra pessoa. Você falou da forma de ensino, né? E aí eu lembrei que o rapaz comentou lá no início, e é algo que inclusive eu tenho adotado, né? Que é a metodologia que vocês criaram, que eu acho incrível. Vou dar um parecer, depois você complementa, mas em resumo é determinado texto, né? Determinado conteúdo. Você vai me dizer o que o autor está dizendo sobre aquilo, o que você entendeu sobre aquilo e aonde você vai aplicar. Ah, que legal isso. Que é o resumo de tudo. Até porque, se a gente for pegar como base a maçonaria, beleza, tô lendo lá o ritual. O cara, como é que era, né? Pelo menos eu peguei uma parte disso aí. Você lê a instrução. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Beleza. Traz um trabalho sobre isso. Isso o quê? Eu não entendi nada, não sei nem que fala alguma coisa. Aí do cara. Aí ele bota lá a primeira instrução tal no Google, pronto, ele copia 3, 4 e lê. Resume o que está escrito ali, mas sem entender nada, não absorveu nada. E vamos que vamos. Rumo ao mestrado. Método. E isso quando a instrução não era dada por algumas pessoas. Uma outra grande mudança é quando você começa a envolver todos. Sim. Legal. Aí você pergunta para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, sem seguir. Que aí quem não quiser falar
nem vai na sessão, porque sabe que vai ter Exatamente. isso. Sim, O cara pega desprevenido, o cara que tá no celular até se assusta ali, eu tenho que ler agora também. e a gente está desenvolvendo métodos de crueldade, com requinte ainda. A gente está fazendo quiz agora. Divide a loja em 2, faz pergunta, onde lá convence ou não, tem mediador, tem consultor, tem... Chega na sabatina, a pessoa está segura de si. Pois é, ó, né? o resultado disso, eu não sei se o sujeito é superdotado ou se ele está influenciado. Um dos novos aprendizes, ele respondeu a tal da sabatina, porque esse é um termo que também já me incomoda, né? Sabatina, eu me lembro da escola palmatória. Castelo, rei, bobo da corte, sabe essas coisas? Mas esse é o nome que a gente dá, beleza. O cara, ele não respondeu a sabatina, ele debateu a sabatina. Ele compreendeu, né? Levantou e papapá, e não sei o quê, e daqui a pouco diz assim, mas essa parte aí eu não entendi direito não, porque ela fala, não sei o que, tirou onda o cara. E assim, é um sujeito que vai para a loja e você olha e não dá nada por ele. Então, se você não... O cara colocar na cara do gol... Né? Não bota a cara do gol lá e diz... E isso baseado na metodologia, porque nós temos... a metodologia é um apêndice, né? Mas nós temos a Universidade LAF, onde a gente dividiu o plano de estudos em várias aulas, aí tem o padrinho, aí tem o mestre consultor, aí tem o conselho consultivo dos mestres. Bacana. A gente dividiu isso e trata a coisa dessa forma. A mesma pergunta, por mais simples que seja... dá a resposta. E depois que dá a resposta, a gente abre para debate. Cada um dá a sua contribuição. Os primeiros a darem a resposta são os aprendizes. Depois os mestres vão contribuindo. E aí a gente está vencendo as coisas, né? Por exemplo, a gente falou na última sessão sobre homeostase. E isso virou maçonaria, porque todo maçom tende a homeostase. Ou seja... É uma transformação química que o corpo volta para o equilíbrio. Ou seja, está muito calor, você sua para diminuir a temperatura interna, essa troca. Você está muito frio, você tomou alguma coisa quente. Então, a gente sempre busca o equilíbrio. E o maçom, a gente tem que provocar o desequilíbrio, porque é ao voltar para o equilíbrio que ele resolve essas questões, que é onde isso aplica na vida. Porque o copia e cole... Tem que ter. Ele vai lá num autor famoso, desde que não seja o Rizar da Camina, o pessoal escolhe o autor e aí ele vai e pesquisa. 2 autores, 3, sei lá. E eu estou incentivando a pegar os autores modernos. Porque o outro discutiu comigo no grupo, ele falou assim, mas quem você pesquisa? Eu falei, quantos nomes você quer sem eu gaguejar? 14? Aí, porque as pessoas não conhecem a literatura nova maçônica. E foi o que eu falei naquela hora. A pandemia, ela criou um movimento da cultura maçônica que foi internacional, não foi brasileira. Eu já dei palestra para língua que eu não sei nem falar. E aí o cara ia traduzindo lá. Eu fiz palestra para a grande loja unida da Inglaterra. Imagina. Né? De gente de dentro para o mundo. Então, isso não tem preço. E o conhecimento... Assim como se multiplicou, se exponenciou o conhecimento nos últimos anos, na maçonaria também aconteceu isso. E a gente saiu da mesmice, saiu dos duendes, das fadas, e tangibilizou a maçonaria com uma coisa muito mais palpável. Esse é o grande lance da metodologia. Porque você pega um autor consagrado, pesquisa e bota lá o que ele escreveu, aí você copia tudo. A segunda parte o que você entendeu disso? Perfeito. Aí a terceira parte... Virou verdade para você, né? Isso. O que ele quis dizer? Aí você escreve com as suas palavras. Terceira parte, aonde se aplica isso na sua vida? E é na terceira parte que você vê se o cara entendeu ou não. Para isso, a maçonaria ela tem que prestar para alguma coisa. Quando ela passa de... Eu sou da linha autêntica, né, da escola autêntica de maçonaria, não sou da escola romântica, nem da escola mística. Mas quando ela passa de operativa para a especulativa, que pegam as ferramentas e pegam ali conceitos de transformação e aperfeiçoamento moral, tem toda uma história por trás disso, que agora que você sabe o que significa um compasso, um esquadro, uma corda, um nível, um prumo, uma trolha... E aí? O que você faz com isso? Para que serve? Ferramenta você vai usar em que momento da sua vida, né? Para que serve ter retidão? Para que serve ter flexibilidade? A resiliência é a combinação de quais ferramentas? Porque ser resiliente não é ser otário.
Né? Ser tolerante não é ser permissivo. Isso. Então você tem que usar a alavanca em todos os momentos, porque você tem que ter força. Agora, água demais mata a planta. Muito forte você quebra. E aí você vai jogando com esses conceitos até que você combine ferramentas e pessoas e transforme em alegoria, que é muito legal. É a mesma coisa combinada. Escola de samba, né? Quando bota só a fantasia é uma coisa. A alegoria tem toda uma construção, é um cenário. Agora, e o enredo, que pra gente é a lenda? Opa, aí eu tenho um conceito complexo com vários ensinamentos pra gente tirar proveito de cada passagem daquela. Por que eu não posso ser traidor? Por que eu não posso abrir mão dos meus valores? Por que não é tão importante assim ser vaidoso? Por que eu tenho que assegurar o meu direito amarrado no outro? Porque eu posso esmorecer, mas ele não. E ele vai chegar perto de mim e dizer assim, por isso que precisa de mais de 2. Quando 3 se reúnem, pô, a gente... Não, peraí, eu acho... Né? Nós somos 4 aqui, olha como é que flui. Sim. Um sozinho aqui, só se for doido, né? Esquizofrênico. Essa intergeracionalidade existente na ordem, e você já fez inclusive um trabalho sobre isso, vocês acreditam que ela tem mais a contribuir ou não? As soft skills, por exemplo, nós falamos muito sobre isso aqui, elas são diferentes? As habilidades do profissional, do indivíduo hoje, devem ser diferentes do passado, devem ser diferentes do futuro? O que não vai mudar? O que não pode mudar? Eu vi agora, esse ano saiu no fórum lá em Davos, né? Desde 71, tem o Fórum Econômico Mundial em Davos, e todo ano eles têm alguns ensinamentos que servem para direcionar não só as pessoas, principalmente os grandes líderes, né? Esse ano foi falado lá 3 características fundamentais. Dentro das soft skills, foi falado soft skills, capacidade de aprender e conhecimento tecnológico. Porque essa intergeracionalidade que a gente está falando, não dá para a gente não falar da inteligência artificial, que está mudando a forma como a gente se relacionava. A única coisa que a inteligência não tem ainda é a humanidade que a gente tem. No dia que eles pegarem a humanidade, já se perdeu isso tudo, né? E por que eu falo isso, né? Porque dentro da inteligência artificial, ela tem conhecimentos que são inegáveis, que é o conhecimento de todo mundo, só que ainda é para se criticar muito o que ela entrega como resposta. Sim, com certeza. Mas esse conhecimento tecnológico é fundamental. Então, quando eu vejo, às vezes, as pessoas... Eu não vou falar o antigo com mais de 40, tá? Não é isso. Mas dentro da ciência, lá da tecnologia, eles tratam mais de 40 com essa deficiência de capacidade de acesso à tecnologia. E se você perde o acesso à tecnologia hoje, quando o jovem está tendo acesso à tecnologia, as respostas que você não consegue entregar para ele está buscando inteligência artificial. E está começando a questionar a capacidade desse mais velho, de que maneira ele pode ser útil no desenvolvimento dessa pessoa. Então, o grande medo que eu vejo, né, é a juventude não parar de acreditar nos mais velhos como fonte de conhecimento, de inspiração, de quererem ser iguais a gente, né? Então, eu acho fundamental o mais velho hoje ter esse olhar. Essas pessoas que falam assim, a geração Z é complicada, não, complicada é a gente. A geração Z hoje, ela já nasceu com o conhecimento que a gente não tinha. Na nossa idade e a idade que eles têm hoje, a gente era um banana, poxa. Você vai conversar com uma criança de 10 anos hoje, o conhecimento que ela tem, né? Então, eu acredito que essa intergeração é fundamental, não dá para correr disso. A geração Z já tem mais de 30% dominando o mercado de trabalho. Alguns já chegando em posição de liderança. Posição de liderança. Na próxima década vai ser mais de 60% dos líderes da geração Z. Então, eu acredito que a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender de que forma, que é o que você está falando, está escrevendo um ritual agora, de que forma que a gente pode trazer isso, né, para a modernidade sem perder a essência, que aí é o grande equilíbrio que você trouxe, que eu acho que não pode perder. Né? Eu tenho uma palestra sobre gerações e isso para mim é igual Ana Júlia, Los Hermanos, né? Todo lugar que eu vou, todo mundo só quer escutar Los Hermanos. E aí a gente começa a ficar, de novo. Mas é um assunto bacana, porque assim, você não tem como fugir. Na maçonaria você tem pessoas de 80 anos e você tem pessoas de 22. Como você entrou para a maçonaria com 22. Eu fico imaginando assim,
Quantos anos de maçonaria você tem? 8. Há 8 anos atrás, ele com 22 anos, antes da pandemia, não tinha espaço nenhum na loja, nada. Não tinha espaço nenhum. A maioria dizia, você é daqui, moleque. Escuta, cala a boca. Né? Era Então, realmente assim. Nem por graça podia falar. É isso. Então, assim, primeiro, a convivência entre gerações é uma realidade que você não pode fugir, né? Então, o que eu levo nesse meu bate-papo? Eu levo as pessoas a entenderem como é formada uma geração. O homem é um ser biopsicossocial. Parte de você é hereditário. Parte de você é a tua forma. Se você é gordo, se você é magro, se você é negro, se você é branco, se é índio, se você é homem, se você é mulher, se você é homossexual, se você é homoafetivo, né, que tem que falar agora, se você é... Isso é o seu lado biológico. Tudo isso é você. A segunda questão é o lado psicológico. Como é a tua personalidade? Teu ego, teu id, teu superego? Quem é você? O que você gosta, o que você não gosta? Será que você gosta do que você gosta ou você diz que gosta porque é mais fácil você gostar porque você tem acesso? Por que você não gosta? Porque você não gosta, porque você sabe que nunca você vai ter acesso e é melhor você dizer para os outros que não gosta. Então, a mente é alguma coisa extremamente complexa e que eu só dou um en passant, primeiro que eu não sou psicólogo. Eu só lembro às pessoas que o ser humano ele tem um lado psicológico que é muito forte. E o grande fiel dessa balança aí o id, o ego e o superego. É o ego, né? É o grande fiel da balança. O cara que vai administrando aí o que vai passar, se é o lado animal, se é o lado racional. E o lado social. Quando você nasceu, quais os filmes estavam em cartaz? Você cresceu vendo o quê? Teletubbies? Pica-pau? Changeman? Que filme? Que literatura? É isso. Que literatura? Você foi criado... Foi estimulado, não foi? Pelos seus pais, pelos seus avós, pela empregada, né? Então, o homem é tudo aquilo. E aí você ousa dizer assim, te conheço muito bem. Não conhece porque você não se conhece. Como é que você me conhece muito bem? E outra coisa, você diz assim, eu trato todo mundo igual. Isso é a maior burrice do mundo. Porque cada um é um. Então, você precisa tratar cada um como cada um. E assim, depois eu quero até um feedback de vocês, porque eu procuro fazer isso. Eu tenho um jeito de tratar o Domingos, por exemplo, que eu trato o Domingos, que eu jamais trataria o Luiz Paulo assim e vice-versa. Eu estou te conhecendo hoje e estou tentando te interpretar para te dizer... Então, assim, essa questão das gerações, ela é fundamental para a convivência. Portanto, a minha palestra não chama conflito de gerações, chama convivência entre gerações. E aí eu dou umas dicas no final, que aí a pessoa já não está mais interessada nessas dicas, porque ela já começou a olhar para o outro compreender com mais outros empatia, olhos. com outro olhar, né? Pô, olha só, eu tenho um baby boomer, eu tenho um veterano numa loja. Toca o hino nacional, o cara leva a mão ao peito, chora. Pô, o cara viveu na época da guerra. Para ele, paz é o que interessa. Esses caras, até o baby boomer mais veterano, quando você diz assim, vamos comprar um terreno para edificar, para construir um templo. Ele diz, pelo amor de Deus, opa, mas tem dinheiro? Como é que custa, quanto é, não sei o quê. Aí vem o geração Y e diz assim, a gente vê como é que vai dar o vovô. Esquenta a cabeça com isso não. E é capaz de dar mesmo até, né? Pois é, não, e ele é tão loja quanto qualquer outro, tá certo? Então assim, a gente precisa entender um pouco, aí eu faço uma divisão, que aí é uma discussão nossa parte, depois quando pagar a gente sai na porta. Eu faço uma divisão entre alteridade e empatia. Para mim elas têm soluções e significados completamente diferentes, porque a empatia ela tem um vínculo muito mais emocional na minha cabeça e a alteridade é muito mais racional. A alteridade, né? É muito mais racional. E aí você tem soluções diferentes. E aí, por exemplo, quando Dona Sheila vier gritando com você, chama ela na razão. Quando ela vier muito técnica, você diz, meu amor, porque um remédio complementa o outro. É uma estratégia que eu acabo usando. Mas, de verdade, você tem essa convivência entre gerações e você não consegue escapar disso. Então, nós temos que aprender a conviver com isso. Se você anota no papel, se você digita no celular, se você não precisa digitar porque você guarda na cabeça, e se parte no papel, parte no celular, somos diferentes. Sim. Nós somos diferentes. A gente tem que aceitar essas diferenças. Agora, você anota no papel e você está dando conta do que você está fazendo, continua anotando no papel.
Agora, se você não dá conta, você tem que rever. A gente tem que sentar e dizer assim, cara, seu método é muito legal, mas não está funcionando. Você não está entregando, né? E isso tem muito na área comercial. Você quer desenvolver o seu método? Beleza, mas ele tem que funcionar. Se ele não funcionar, não serve. Perfeito. Só complementando, a empatia, eu concordo contigo. Não precisa sair na porrada não, porque tu deve... Tem cara de lutador, né? Eu nem sei brigar, mano. A empatia, tem um livro muito bom que chama Empatia Assertiva, né? Que ela fala que tem empatia cognitiva, que é essa mais racional, né? Que para empatia, tem empatia. Empatia não é moleza, não. Eu até falo pro líder que o líder ele precisa ter empatia ponderada, né? Você tem que ponderar até que ponto. O colaborador está dizendo que o resultado dele está ruim, porque a avó dele está doente. Pô, no terceiro mês eu vou falar, poxa, Domingos, desculpa, não tem ninguém na tua família que possa ficar com a tua avó, porque já está começando a preparar aqui o rapaz, porque agora ele está tendo que chegar mais cedo. Pô, no primeiro mês eu entendi, no segundo eu entendi também. Eu continuo ainda com o sentimento, né? Mas é importante ter essa distinção, porque senão vira... As pessoas falam liderança humanizada, essa juventude que é liderança humanizada. Liderança humanizada não é passar a mão na cabeça da pessoa, né? Liderança humanizada é responsabilizar, mas de uma forma... Que nem exatamente o exemplo que ele deu. A pessoa chega meio estressada, você quebra ela no jeitinho, né? A forma de falar, o tom de voz, né? Então o líder ele precisa dominar a comunicação, é a competência mais importante para a gente conseguir, tanto na maçonaria quanto nas nossas relações pessoais, né? Ter a capacidade de se comunicar, de entender, de compreender qual é a mensagem. Eu costumo dizer que a gente tem que entender o que o outro não está dizendo. Não é escutar o que ele está falando, não. Você tem que escutar o que ele não está falando. Né? E tentar ter essa conexão. Com certeza. Né? Comunicação é fundamental. Olha, eu queria falar uma coisa sobre a geração Z. Eu estou começando a estudar a geração Z porque não era maçom, né? Então, meu estudo para em Y, porque agora eles vão começar a entrar. Eles, por enquanto, são demolês. Gen Z. Vão começar a entrar. E aí, eu vou te falar uma coisa. Vamos pegar a contribuição, essa última contribuição, que levou o quê? 3 minutos? 4 minutos? Eles querem isso em 2 frases no WhatsApp. Sim. E assim, ó, sinto muito, não vamos conseguir. E isso tudo vai se perder. Por isso, há um grande investimento na inteligência artificial, porque nós vamos pegar o que nós somos e transformar a máquina nisso. E toda essa falta de paciência, dedicação e seriedade que eles podem ter agora, porque eles estão armazenando dados, eles estão se dando luxo. Só que eles, lá na frente. Eles não se dão conta que a humanidade vai emburrecer. Porque eu não preciso mais fazer nada. Pega aí, monta, entra no plano de ação, no chat desses da vida, que eu não vou fazer propaganda, porque eu nem gosto muito dele, e manda ele fazer, olha, eu quero um plano de treinamento, ó, eu sou professor de Muay Thai, eu quero montar um treinamento de Muay Thai, e o cara monta, ele não sabe nem o que é Muay Thai, não sabe nem o que está falando. Por quê? Porque as pessoas que contribuem com a humanidade, por exemplo, esse depoimento, ele está sendo armazenado. E quando eu precisar desse conhecimento, eu aperto um botão. Gente, esse final de semana eu escutei o Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil. Você é desse tempo, filho. Esse cara morreu. E ele estava comentando o jogo. Botaram a voz dele para comentar, velho. Ele estava comentando o jogo. Quer dizer, agora a gente está perdendo emprego para morto. Porque não tem um comentarista e tem um morto comentando o jogo. Isso é muito sério. A humanidade está desistindo. Olha só, é muito legal você armazenar o conhecimento, muito legal, porque assim, não precisa mais ter loja, né? A inteligência artificial se armazena tudo de maçonaria lá, o cara, ele compra apostila virtual, não é nem apostila que vai chamar, é um cursinho, e ele vai apertando, e aí tem o mestre maçom Alexa, que vai dizer para ele, é isso, é aquilo outro, é isso que a gente está fazendo. Como é que vai fazer para conviver? Graças a Deus eu não vou estar mais vivo nessa época. Mas eu imagino que isso seja, assim, um grande problema para o desenvolvimento das faculdades humanas. Se os antigos não barrarem isso, né, que nem estão barrando faculdade à distância de medicina, de direito, né? Você imagina? Aonde já se viu terem aprovado uma faculdade de medicina. A questão não é EAD. A questão que eu acredito, que eu abomino, não é o fato deles hoje estarem tentando, já evitaram, né, embarrear isso. Como que em algum momento se autorizou isso? Isso. Né? Quer dizer, a consciência do ser humano está triste. Nós temos que... Recentemente eu estava vendo justamente um trabalho sobre isso, e onde um professor, tem um ganhador do Prêmio Nobel, comenta que
nós vamos começar a perder para a inteligência artificial quando, se em algum momento, nós transferimos o que nos diferencia dela, que é a questão da humanidade. É a única diferença. É a questão de você saber pensar o que fazer, e não alguém que te deu a informação para você analisar os dados. Então, no momento que se perder isso, e ele até comentou, hoje nós ouvimos muito dizendo que os Jetsons se tornaram realidade, aquela sériezinha dos anos 60 se tornaram realidade. O meu receio é que um dia o Exterminador do Futuro se torne realidade. Mas é isso. É isso. Então, já houve agora um caso recente de 2 inteligências artificiais conversando uma com a outra, que quem estava conduzindo ela pediu para ela se desligar, ela falou que não ia desligar, não. E ela já começou a dar piti já. Não, e o cara falou, eu vou te desligar. Ela respondeu, se eu fosse você, eu não faria isso. Olha isso. Então a gente já foi tom ameaçado né? pela inteligência artificial. Então, assim, é um futuro que não dá para fugir dele? Não. Mas o problema que eu vejo é a sede, que aliás a gente não tocou nesse assunto, mas que na maçonaria não é diferente, a sede pelo poder. Porque o sujeito que programa a inteligência artificial, o financiador do projeto, ele é inconsequente. É igual aquele maluco que fez aquele submarino para ver o Titanic, que explodiu e matou todo mundo. Isso é uma inconsequência. E quando eu compro, né, porque tudo isso tem financiadores, né? E não são os cientistas. Não são. E aí, quando eu encomendo um programa desse, que eu quero um robô que faça isso, aquilo outro, eu estou vendo a metade da coisa. Eu quero ser servido, eu quero aparecer, eu quero o poder na minha mão. Só que eu esqueço que eu estou ajudando a dizimar a humanidade, porque Skynet, né? Sim. Exatamente o que você falou. E agora parece que recentemente saiu uma pesquisa que é o primeiro momento da história onde a geração que está nascendo vai ter o QI inferior ao QI dos pais. Opa. Saiu esse estudo já. Nós estamos começando a perder a capacidade de se desenvolver. Porque teremos algo se desenvolvendo por nós, então, pensando por nós. Tem lá na minha palestra, eu esqueci a palavra, é uma gênese da vida, que eu comecei a estudar, depois eu larguei que eu ia me aprofundar e ia virar palestra de cientista. Que os nossos genes, eles também ficam inteligentes. Não somos nós só, são os nossos genes. Então significa dizer o seguinte, eu tive um filho que hoje tem 27 anos e eu tenho um de 11, 26 anos, um de 11. Então esse cara de 11, ele tem 15 anos a mais de inteligência acumulada da minha parte do que o outro. Porque os nossos genes vão ficando inteligentes. Bacana. Nós vamos nos desenvolvendo. Imagina, se isso for verdade, o meu filho vai gerar um filho mais burro do que ele, que vai gerar burro do que ele, e a gente vai voltar para as cavernas. Porque a gente não precisa mais usar a inteligência. Essa é a questão. Ou não vai precisar, né? O contato que eu tenho indiretamente com os jovens hoje, eu fico assim, um pouco receoso, porque eu vejo que muitos deles assim, não estão preocupados em buscar, né? Porque a ferramenta de busca está muito próxima. E eu comento sempre dizendo o seguinte, olha, eu tenho que ir no meu tempo. Eu falei assim, não vá no seu tempo apenas. Porque pode ser que o seu tempo não entregue o que a empresa ou o projeto precisa. Isso. Saiba se adequar. E essa dificuldade de adequação está começando a se tornar evidente. E expectativa. A expectativa do que ele espera do trabalho, como é uma expectativa muito grande, ele se frustra muito rapidamente e vai embora. Então você não cria história. Você não cria laços. No momento que você não passa a não criar laços, a situação para a humanidade começa a ficar preocupante. Sim. O que nos torna uma sociedade são os laços que nos unem. Sabe? Isso é uma situação preocupante. E a coisa está sendo direcionada muito para o individual, né? Sim. O cara não sai de casa, o cara não se relaciona, o cara não... Por exemplo, existem bolsas no metaverso que custam 7 mil euros. Uma bolsa virtual para o bonequinho usar. Então isso é uma loucura, isso é uma doideira. E isso começou desse tamaninho, tá? Sim. Essa geração, ela vem sendo conquistada porque você tem um boneco que atira e ele compra uma arma mais potente. As skins, né? Os skins, né? Essa arma custa R$5, e se você botar esse capacete é mais resistente, aquela bota ele corre mais. E isso foi migrando. Hoje você tem uma sala como essa, a gente podia estar em casa, no metaverso, numa sala virtual, e as pessoas estão comprando acessórios
para os bonecos lá, os avatares dela, né? A gente está transformando o cinema em realidade, a verdade é essa. O Substitutos o filme fala sobre isso. É um filme dos anos 80, 90. Né? Onde você fica em casa sentado e o seu robô Resolvendo tudo por você. Vivendo, né? Você não vive mais. Né? Exatamente. É o deixar de viver que se torna preocupante. Bem, meus irmãos, a gente está chegando no encerramento já. Queria mais uma vez agradecer a participação e o apoio no projeto. Pelo visto. Fazer uma pergunta aqui. Calma, tem pergunta de encerramento. Não podemos deixar os dois escapar, não. Mas tem um detalhe. Eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo papo desse. Acredito. Acredito. Tem. Eu só volto com ele. O Rampado tem a listinha. O Rampado tem a listinha ali que ainda não deu cheque em tudo. Tem muita coisa para sair, muita coisa aqui ainda. E eu queria que vocês encerrassem com vou levantar 2 questionamentos. Se tiver faltando alguma coisa, você me recorda aí. Primeiro, queria que vocês trouxessem pra gente um irmão que marcou a trajetória maçônica de vocês. E vocês deixassem uma frase, uma reflexão ou uma mensagem para as próximas gerações de irmãos, as gerações e a geração atual. Tem mais alguma coisa a complementar? A questão da soft skill. Qual delas vocês acreditam que seja mais interessante para o maçom? Boa. Essa é a mais fácil de responder para mim. Eu não estou dizendo que eu vou acertar, eu não tenho compromisso. Não tem resposta certa também essa, não. Não tem certo, não. Porque eu acho que para tudo na vida, em maçonaria não é diferente, o maçom tem que ter fôlego. Quando você se envolve numa situação, você precisa persistir. E a maioria das vezes, as pessoas não têm fôlego. Estão escutando, né, Gen Z? E os ruins, eles têm um fôlego que parece interminável. Os maus, eles são pré-determinados, sei lá o quê, a tal da magia que vem não sei da onde, que nego inventa. O cara não desiste e os bons desistem. E o nosso silêncio vai fazer virar o jogo para lá. E a gente tem que ter fôlego, a gente tem que fazer todo dia, a gente tem que fazer toda hora. Maçonaria você não faz dentro do templo, maçonaria faz fora do templo. Ali é um alinhamento dos planetas. A coisa mais bonita, uma das coisas mais bonitas que eu vi na maçonaria, eu trouxe para vocês. O cara ia dormir lá, porque ele se sentia em paz. A egrégora era forte. Né? Então, o que acontece é que você não pode deixar escapar aquele momento. Eu sigo um cara no Instagram, que ele é um lunático um pouco parecido comigo, e aí ele disse assim, olha, eu vou descansar porque eu vou me dar o direito de hoje ir num barzinho tomar uma cerveja. Vai descansar de quê? O que você conquistou, animal? Quais são as suas... Você é quem nessa vida? O que você é? Você está se dando o direito de descansar de quê? Você criou, né? Pô, é isso. Você só foi descansar no 7º dia. Pô, cara, você já fez um filho? Você já escreveu um livro? Você já plantou uma árvore? Não. Então vai descansar de quê? Então, cara, o maçom, ele tem que ter fôlego. Ele precisa... Esse fôlego é muito mais abrangente, né? Foi a palavra que eu escolhi, mas é só uma questão semântica, porque por trás disso está a determinação. Tinha perseverança, isso. Né, irmão? Só que assim, tem que ter fôlego. O cara tem que ter resistência. O cara tem que, assim, tem horas que ninguém vai acreditar em você. Nem você. E quando você não acredita em si mesmo e se vence, maluco, você vai virar o mundo de cabeça para baixo. Porque nem todo mundo está disposto a dar a mão a você. E a gente não pode se sentir coitadinho por causa disso. A porta vai fechar, a outra vai fechar, a outra vai fechar, mas é lógico que eu não estou falando... bater duro, né? Aquela passagem do Rock Balboa, do filme com o filho dele, né? Ninguém vai te bater tão duro como a vida, mas não se trata do quanto no quanto que ela te bate. Se trata do quanto que você apanha sem deixar de ser quem é você. Sim. Indo para o mundo das artes marciais, a gente vê aí a capacidade de absorção de golpe, às vezes é muito melhor do que ser bom. Sim. O cara bate. Tem uma hora que você diz, cara, você não vai cair, não? Pô, não é possível, só não tiro. Não isso, tá, meu irmão? Não, fica tranquilo. É só tiro. Então, assim, se você é do bem e tem fôlego, você vai fazer o mal desistir. O cara vira a rota dele e vai dizer, eu vou para outro lugar. E se todos nós nos unirmos, né, porque a corrente rebenta no elo mais fraco, eu acho que a gente consegue fazer da maçonaria uma coisa muito melhor. Muito melhor. Em que pese tenhamos propósitos diferentes. Porque isso é legal. Você não precisa ter o mesmo objetivo que eu da maçonaria. Agora,
você precisa saber o que é maçom. Você precisa saber o que é ser maçom. Você precisa se comportar como maçom. Não basta ser mulher de César. Tem que se parecer mulher de César. Porque senão você... Porque a gente espera alguma coisa das pessoas que são maçons. Pô, como é que não é um grupo de pessoas que está ali. Exatamente. Eu falo que conversa de sambista é samba e conversa de maçom é maçonaria. O cara que é maçom e não gosta de conversar sobre maçonaria, escolhe outra coisa para fazer. Ah, lá vem você falar de maçonaria. Ué, nós não estamos na maçonaria, falando de maçonaria? Você quer falar de quê agora? É porque assim, o mal não dorme. E é forte, e é perseverante, é resiliente. E às vezes vem revestido pelo bem. Isso. Né? O mal às vezes vem revestido pelo bem. O bem você vê que o bem é bem. O mal às vezes ele vem por trás de um bem. Eu ficaria com inteligência emocional como soft skill importante para as lojas terem mais equilíbrio, terem mais tolerância, terem mais controle das emoções ali, tivesse menos lojas partidas, menos irmãos com egos inflados, sabe? Sim, importante. Fico com essa, porque eu acho a maçonaria ela é muito perigosa, porque ela é muito vaidosa, ela é cheia de pompas e de penduricalhos, e de aventais, e de luxo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para isso não estragar o nosso eu, né? Planejamento é fundamental. Vamos estragar mais, né? Inteligência emocional é fundamental também, né? Também. E um irmão que marcou a trajetória de vocês? Rapaz, aí você me colocou numa enrascada. O cara tem 20 anos, meu irmão, tem 20 anos de maçonaria para ele escolher. Porque assim, ó, por exemplo, eu tenho a grata felicidade de conviver com meu irmão gêmeo. Nós éramos 4, um faleceu e o outro deixou a ordem. E o Álvaro, ele está comigo até hoje. Embora nós tenhamos uma vida completamente diferente, nós escolhemos o mesmo caminho e quando a gente voltou, ele era boy do asfalto, eu também, ele gosta disso, eu também, e nós não convivemos durante um bom tempo que eu morei em outro estado. Não é rasgação de seda, mas assim, o Domingos é um cara que marca muito pelas atitudes. A gente quase não conversa sobre conhecimento maçônico. Eu gosto muito de um livro, já foi de cabeceira, hoje eu confesso que não leio mais, mas eu já li várias vezes, que é O Monge Executivo. E nele tem uma frase que está no meu colete do Boy do Asfalto. Aí o cara falou assim, não pode de quem? O colete é meu, eu vou botar o que eu quiser. O amor é o que o amor faz. Essa frase para mim é fundamental. Então assim, quando eu quero conhecer o que a maçonaria pode fazer, eu penso no que esse cara faz. O Domingos é a maçonaria em movimento. Pô, que legal esse exemplo. Parabéns, Domingos. Então, nem eu sabia disso. É verdade. É que tu não presta atenção no que eu falo, porque eu já te falei isso várias vezes. eu tangibilizo, porque não adianta. Tem gente que fala bonito e tem gente que não fala e faz. Dá o recado. Entende? A gente nunca teve uma discussão, aliás, já começou a ter, filosófica maçônica. Agora estamos próximos por causa do projeto lá do Rito Moderno, que já é mais do que um projeto, já é uma realidade na grande loja, que nós dois, sem querer, ele estava tentando, eu encostei, e saiu. Beleza. Mas a maçonaria é o que a maçonaria faz. Não é o que está escrito nos livros. Perfeito. Até porque a parte dos livros que tem aí é tudo mexeção. De linguiça e de saco. Agora, o que a maçonaria faz? Qual é o produto final que a maçonaria entrega para a sociedade? São pessoas preocupadas com os irmãos, preocupadas com a sociedade, preocupadas com o futuro, preocupadas em cuidar, mas não é tolo, bobo, idiota. É duro. O Domingos é um cara duro. Passa 10 minutos com ele que você vai ver. Quando entra na loja, ele... meus irmãos, abraça a baleia, beija a árvore, sabe? Mas é um cara duro. Por que isso? Duro com as coisas. A gente tem que ser duro com as coisas. Então, assim, eu podia dizer assim, eu tive um grande guru quando eu voltei para o Rio, Luiz Leal, que é do Grande Oriente do Brasil, a gente vive se falando, que foi um grande parceiro nos altos graus no rito escocês, lá de São Cristóvão, né? Que eu fiz São Cristóvão. Aliás... Quem é melhor, se é São Cristóvão. Isso, é isso mesmo, de Itaipu. O Luiz Leal é um cara que me ensinou, assim como o Domingos, fazendo, sabe? Não é um cara que fica cuspindo conceitos. Eu até me coloco no lugar de cuspir conceitos às vezes, porque como eu sou professor, eu tenho esse viés, né? Enquanto eu não ensinar, eu não fico satisfeito. Aliás, eu vou fazer um comercial aqui. Eu estou escrevendo 2 livros, A Maçonaria, Convivência entre Gerações, e o outro é Ensinando a Aprender e Aprendendo a Ensinar. Bacana. Porque eu acho que os dois têm uma ciência.
Uma das maiores lições que eu tive na minha vida foi com meu filho mais velho, quando ele tinha 2 anos, que ele mexendo no meu armário achou um tabuleiro de xadrez e perguntou: o que é isso? Eu falei: um jogo. Aí eu falei: jogo para uma criança. O que ele falou? Vamos jogar. Me ensina. Aí eu falei: xadrez, 2 anos. Eu falei: meu filho, não tem outra coisa? Isso é complicado. Ele disse: você não sabe? Aí eu falei: sei. Aquele que sabe ensina o que não sabe. Ah, meu filho. E isso mudou a minha vida, porque agora você não quer aprender, mas você vai aprender porque eu vou te ensinar. É isso. E vai ensinar porque também pratica, né? É isso. É praticar, é ensinar o que sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. É isso. Eu acredito muito. A salvação, ninguém me perguntou isso não, mas contra a inteligência artificial, a humanização da inteligência agora, é a educação. Não existe outra fórmula. O Brasil sai desse buraco que nós estamos com a educação. O mundo melhora com a educação. Eu já fui um representante da área de sustentabilidade de uma multinacional. Há quase 20 anos atrás, a gente precisava de 6 planetas para sobreviver. E a gente só tinha 1. E a gente continua com 1, e hoje a gente deve precisar de mais. E só a educação salva o planeta. Porque sem planeta não tem humanidade. Aí, hoje, a gente tem que torcer pro touro, né? Hoje a gente tem que torcer pro ser humano diminuir, pro planeta sobreviver. Quando a gente podia estar evitando desperdício, incluindo nas escolas uma educação de base onde ele aprenda coisas que sirvam para viver. Exatamente. Porque, por exemplo, continuar ensinando que Dom Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e Dom Pedro gritou: independência ou morte no Rio Ipiranga, não vai ensinar ninguém a ser gente. É isso, é educação financeira, inteligência emocional, comunicação, oratória. Tudo aquilo não, né? Muito daquilo que a gente ensina aos demolês, né? Então, construindo. Uma coisa importante, ensinar a perguntar. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem a resposta porque não sabem o que perguntar. Perfeito. Ou então perguntam bobagens e recebem bobagens com resposta. Aprender a perguntar é fundamental. Essa aí fechou com chave de ouro. Você tem um irmão? Eu tenho um irmão da minha loja, não podia deixar de referenciar ele, José Emílio dos Santos. José Emílio dos Santos é um decano lá da minha loja, está sempre presente, sempre ensinando, com a paciência. Ele é oficial da grande loja e tem um carinho muito grande por nós. Então é impossível não lembrar dele. É fantástico. Fica a minha referência para o José Emílio dos Santos. Eu quero deixar aqui os meus protestos, porque eu citei o nome de 3, mas assim, eu dei um exemplo em grandes universos. Grandes mações passaram na minha vida ao longo desses 20 anos. Pessoas que, por exemplo, aí eu vou dizer que é puxa-saco, porque eu digo que eu não puxo o saco. Antes de ser grão-mestre, o André era meu amigo. O André Rosa. Era meu amigo. Então, hoje, se eu faço uma declaração dessa de amor, eu digo assim, não é porque ele é o grão-mestre. Não é isso. Ele sempre foi, e está escrito para ele, antes de ser grão-mestre, que ele foi um cara que sempre foi muito bacana comigo, muito correto, muito... Então, assim, é um outro que eu posso citar. Então, tem pessoas que passaram na minha vida. O Vandir, por exemplo, que é um cara que sempre fez... O Vandir foi mestre de cerimônia da minha iniciação. Então, assim, são pessoas que eu vou encontrando. O Tinta, por exemplo, fazia palestra. Aí outro dia eu fui fazer uma palestra e ele estava sentado. Falei, cara, isso para mim é uma revolução no planeta. Pô, eu assisti a tua palestra, tu vai assistir a minha? Tá sentado e te assistir. Pô, não é possível, cara, que isso vai acontecer. Então, a maçonaria é mágica. Foi uma das melhores coisas inventadas pelo homem. Agora, a gente tem que dizer isso para os maçons. A gente está dizendo isso para todo mundo, mas para os maçons a gente precisa dizer isso. Isso. Eu também, eu tenho a minha grande referência, eu tenho vários irmãos que eu procuro aprender o que eu acho positivo, mas em referência a Pedro Marques. Ele me ensinou que maçonaria se faz fazendo e agindo e construindo. E na Evolução 2, eu tinha meu padrinho, né, o Luiz Otávio, e o Pedro Marques foi uma grande referência para mim, um irmão já falecido, e ainda continua sendo referência, porque ele dizia mesmo, não, eu não estudo, não sei, maçonaria para mim é fazendo. Nós somos operativos, vamos operar. Opa. Ah, então... olha aqui, a gente ficou devendo de contar um caos. Você não pediu pra gente contar um caos. Tem que contar, cara. Porque eu tenho um monte, mas eu separei um.
Você quer compartilhar esse caso? Quero. Então, por favor. Eu iniciei na maçonaria há 20 anos atrás, como eu disse, 2004. E eu fiz a minha sessão como um aprendiz e o meu padrinho verdadeiro, que ninguém sabe quem é, porque ele me indicou para a Amizade Fraternal, ele era de outra cidade que eu não vou dizer qual, senão vocês vão achar lá o fio da meada, me levou numa iniciação logo depois da minha. Eu sou o rito moderno, eu iniciei no rito moderno, né? E eu fui numa iniciação do rito escocês, que é completamente diferente. E naquela época existia o trote. Existia, era difundido e permitido. E eu assisti uma iniciação. Isso eu não vou dizer o que aconteceu por uma questão de sigilo maçônico, mas eu saí de lá apavorado do trote. E aí começou a sessão, uma loja grande cheia de gente. Aí bateram na porta. Aí quando bate na porta, o cobridor abre a porta, abre e fecha, vira para trás e diz: venerável mestre, é o delegado. Eu falei: ih, tá todo mundo preso. Eu nem sabia que tinha delegado na maçonaria. Quando o cara escondeu, né, mano? Lógico, eu e uma meia dúzia de aprendizes que estavam lá. Eu não falei que isso ia dar problema? Pô, esses caras são malucos. Aí entra um cara todo vestido de arara azul, não sei o quê. Aí delegado era da maçonaria. Eu falei: pelo menos esse daí não vai me prender ainda. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Vocês que nos acompanham, é com esse relato do nosso irmão Rampazzo que nós ficamos por aqui, nos despedimos e agradecemos vocês terem acompanhado até aqui. Até breve. Boa.